Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tech Talks Fortinet. Eu me chamo Diego Marcusso e eu faço parte do time de engenharia. Junto comigo está o Bruno Noronha. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado, Diego. Hoje nós vamos falar sobre Secure Networking, as principais atualizações, e esse é um tema que me interessa bastante, porque a Fortinet foi sempre muito reconhecida por possuir hardwares altamente performáticos e que entregam muito valor para os clientes. Vamos em frente? Bruno, a Fortinet sempre foi muito reconhecida por entregar muitas soluções ou muitas funções dentro de um mesmo hardware. Então o FortiGate deixou de ser um Next Generation Firewall e passou a ser uma caixa multifuncional. Hoje a gente agrega a função de SD-WAN, função de controle de switch, controle de AP, é um proxy ZTNA. E a gente lançou recentemente a série G. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho dessas atualizações de hardware, as principais funcionalidades, questões de interface desses modelos. Legal, essa pergunta é bem interessante porque a Fortinet ela possui um modelo bem interessante voltado para SD-WAN, segurança distribuída, né? Então, a gente sempre viu os parceiros, os clientes trabalharem muito bem os modelos 40F, 60F, então chegou a hora da gente lançar uma nova linha. Agora estamos falando do FortiGate 30G e 50G, em diversas variações, como versões com Wi-Fi, Rugged, 5G, e outras variações. Então, eu diria assim que são modelos que entregam uma boa granularidade de portas e que permitem a Fortinet continuar na vanguarda da segurança, porque a gente consegue atender desde um cliente pequeno, como também grandes clientes com demandas distribuídas, como um varejista, clientes do setor bancário, né? A gente entrega mais capacidade com menos custo, quando a gente fala desses modelos pequenos. E além desse lançamento que a gente teve da série G para modelos low-end, teve alguma atualização ou lançamento de mid-range, high-end? Sim, tivemos. Pegando apenas os modelos mais novos, nós tivemos aí o lançamento do 700G, que a Anatel saiu até hoje, inclusive. Esse já é um modelo que traz algumas inovações que a gente vai discutir um pouco mais à frente, né? Mas também, o que esse modelo tem de interessante é a granularidade de portas. Além das portas que a gente comumente vê, né? Como interfaces de 25, 10 e 1 GB, nós também temos agora nesse modelo interfaces de 5 e 2,5. Então isso já é uma quebra de paradigma, né, em relação ao que a gente costumeiramente ofertava nesses firewalls. Esse modelo especificamente ele é feito para um mercado ali meio de pirâmide. Então ele atende desde um cliente com um porte um pouco maior, podendo atender um pouco da parte de data center, mas o legal dele é que ele consegue ter um custo por megabyte protegido que é bem conveniente e coloca a Fortinet em uma posição muito vantajosa quando a gente fala aí de qual TCO, qual que é o tempo que a gente leva para recuperar um investimento feito. Então, pelo fato de ser uma linha G, a gente já consegue ter um retorno bem mais rápido. Agora, Bruno, muita gente vem falando sobre o FortiCentry. E uma dúvida que fica, o FortiCentry é um produto novo? É um licenciamento do FortiGate? Qual que é o propósito dele? Cara, o FortiCentry é uma grande novidade, porque durante muito tempo, os clientes compravam firewalls para proteger suas redes. No entanto, quem fazia a proteção dos próprios firewalls, não é? O FortiCentry ele entra justamente nessa lacuna, porque ele é um mecanismo que permite fazer uma proteção do próprio firewall. É um hardware independente do firewall, está dentro da mesma caixa, digamos assim, do mesmo hardware, no entanto, ele é um componente separado. O que permite o quê? Ele faz a própria proteção do firewall, monitora os processos, a integridade do firewall e, por estar separado, ele ainda torna-se impossível fazer uma movimentação lateral para que ele seja comprometido. Então, a função do FortiCentry é justamente essa, né? Garantir que o firewall permaneça sobre as condições ideais de uso, mesmo mediante um ataque que tem como objetivo tirar o firewall do seu padrão, ok? Então é uma grande novidade. Um outro tema muito latente, falando ainda sobre conectividade, são as conexões 5G.
A gente vê o 5G sendo aplicado a redes enterprise, mas também indo agora para o mundo de OT, mundo de IoT, né? Justamente porque ele flexibiliza muito o uso. Então a gente vê alta velocidade, baixa latência e aplicação para diversos mercados. Mas com isso a gente acaba trazendo um novo desafio, né? Uma nova superfície de ataque. Como que a Fortinet tem se posicionado nesse quesito de segurança para 5G? O 5G, como você bem disse, ele aumenta exponencialmente a superfície de ataque. Então, é importante que, ao passo que ele cria novos modelos de negócio, é bom destacar que esses novos modelos de negócio precisam ser protegidos de forma adequada. O objetivo dele pode ser bem variado. A gente pode falar de SD-WAN, ao invés de um cliente varejista, vamos dizer assim, ele trabalhar com links terrestres, ele poderia fazer a implantação, poder utilizar link 5G na WAN, o que acelera o startup de uma loja, né? Então ele possui várias vantagens nesse respeito. E o legal também que a gente pode falar é que o 5G ele vem para destravar outros casos de uso, como IoT principalmente e cidades inteligentes. IoTs, por padrão, eles não possuem uma segurança embarcada. Então é importante que exista uma camada de segurança. Dessa forma, um FortiGate dotado de 5G, o modelo que a gente poderia comentar é o 50G 5G, e também tem o 70G 5G. Esses modelos, eles podem servir como uma ponte, entregando conectividade do lado do acesso com Wi-Fi e o switch interno, né? O barramento interno, e do lado da rede móvel, ele faz a conexão através do seu modem interno. Então a gente simplesmente insere um chip e ele faz o quê? Ele estabelece a conexão com a rede móvel e faz um ativo passivo, entregando conectividade com failover, ok? Existe uma confusão ainda de mercado. Eu escuto várias perguntas de clientes e parceiros sobre o posicionamento dele, né? De fato, ele pode ser utilizado no modo standalone, ele tem alguma dependência do FortiGate. Quais são os principais casos de uso dele? A gente tem o próprio FortiGate, como a gente tem comentado, mas também temos a possibilidade do Extender, que é uma solução de conectividade e o objetivo dela é ser algo mais simplificado e que torne as coisas, vamos dizer assim, mais fáceis de gerenciar. O Extender, ele pode servir como um módulo remoto do Firewall. Bom destacar isso, que é como o mercado costuma conhecer essa solução, em que, vamos imaginar que a gente coloca um FortiGate dentro de uma agência bancária, só que ele vai ficar numa sobreloja e um cantinho. Se esse cliente ele espera utilizar um 5G, por exemplo, fatalmente ele não vai ter possibilidade de usá-lo diretamente no Firewall, porque a cobertura onde está esse equipamento, ela deve ser ruim. Então o Extender ele serve como uma extensão desse Firewall, só que de forma bem gerenciada, em que o próprio equipamento fica em um lugar onde a cobertura é boa, mas sem perder o controle do FortiGate, ou seja, o Extender ele pode ser gerenciado pelo FortiGate. Até então esse é um modelo que o mercado mais conhece. E a Fortinet ela lançou também, já há um tempo, o Extender em modo standalone, em que ele pode ser gerenciado pelo FortiEdge Cloud, que é a nossa solução em nuvem para gerenciamento de outros dispositivos, né, como AP, Switch e também o Extender. A partir desse modelo, né, de gerenciamento, a gente pode fazer um gerenciamento mais fácil, sem nenhuma camada de segurança atrelada, além de um firewall de camada 4, mas a gente consegue fazer configurações de VPN, monitorar com geoposicionamento em um mapa, né, onde é que está esse Extender específico, podemos fazer controle de franquia, né, fazer um failover baseado no consumo de franquia de cada chip, né, inserido no Extender. É uma solução bem legal porque ela pode atender casos de usos que miram basicamente conectividade, sem ter toda aquela camada de segurança que para determinadas situações talvez ela seja um pouco além do que o cliente espera. Saindo um pouco do tema de WAN, de conectividade, a Fortinet tem expandido bastante o portfólio dela de switch. E algum tempo atrás ela adquiriu a Laxala. Eu queria entender contigo qual que é o posicionamento dessa nova linha de switches.
A Fortinet, ela fez uma parceria com a Laxala, um fabricante japonês, que o objetivo aqui foi dar proeminência, né, à Fortinet, uma vertical que até então temos, que nós não trabalhamos tanto, né, que é a parte de infraestrutura de data center. Só que em situações onde não há firewall envolvido, ou seja, vamos entregar porta de switch, capacidade e recursos de roteamento direto no switch. Não temos uma camada de firewall exatamente porque o cliente não se interessa naquele momento ou porque ele já tem. Então, essa parceria com a Laxala foi justamente para suítes de data center e na oferta de modelos específicos que até então a Fortinet ela não trabalhava. E Diego, aproveitando, a Fortinet em parceria com a Laxala lançou o FortiSwitch AX9000, não é? O que você destacaria nessa nova linha de switches? A Fortinet sempre produziu switches que a gente chama fixos, né? Ou seja, switches de um RU, de 2 RUs, com interfaces ali com 10 interfaces, 24, 48 interfaces. Com essa aquisição, essa parceria com a Laxala, a gente passa a ter um switch modular, o primeiro switch modular do portfólio. Então esse é um switch com 6 slots, os quais a gente pode utilizar 2 para supervisoras, então você consegue trabalhar ali no modo ativo-passivo, no modo ativo-ativo, e também possui 4 módulos I/O, módulos de interfaces. Ele tem uma gama bem completa de interface que você pode utilizar tanto para modelos enterprise, né? Ou seja, ele tem ali o módulo com 1/2.5/5/10 gigabits com suporte a Full PoE, até o padrão BT, né? Ou seja, ele chega até 90 watts ali de potência, então pode ser utilizado para alta densidade de conexões de access points. A gente tem também outro módulo 1/10 SFP Plus, que pode ser utilizado ali como uma distribuição de rede de campus grande, ou até ser utilizado como um topo de rack, um switch de data center, no qual você pode conectar vários servidores a 1 GB ou a 10 gigabits. Temos também o terceiro módulo, que é 10/25, esse mais para uma utilização de core, distribuição, ou eu diria que core para data center. E por último, um módulo com 32 interfaces 40/100. E aí o principal propósito são conexões de alta velocidade para data center. Então é um switch bem completo, com diversos casos de uso, que nem eu comentei, ele pode ser utilizado para alta densidade de rede campus, como um posicionamento ali de distribuição, core de rede campus, ou até mesmo em data centers, né? Muito interessante, muito interessante. E isso permite a Fortinet atingir, né, uma vertical de mercado que até então a gente não tinha tanta presença, né? Que são modelos mais parrudos, como você disse, né? Chassi, que acabam nos ajudando muito em demandas que necessitam assim, de alto volume de dados, né? Armazenamento de inteligência artificial, né? Soluções de analytics. Achei bem interessante. E ainda sobre switches, o que mais você daria assim, de update para a gente em relação aos novos modelos? A gente teve 3 lançamentos de FortiSwitches Rugged. Então tivemos o lançamento do FSR 108F, que é um switch com 6 interfaces de downlink de 1 gigabit e 2 uplinks SFP. Esse switch tem o propósito para instalação direto no painel elétrico. Então ele pode ser alimentado ali em 12 volts, numa tensão DC. Tem um segundo modelo que é o FSR 112. Esse switch ele tem 4 uplinks SFP e mais 8 downlinks de 1 gigabit. A ideia dele também é fazer uma instalação dentro do próprio painel elétrico, com alimentação DC, 12 volts. Um terceiro switch que é o FSR 216F PoE, e aí o propósito dele é também para conectar outros elementos que demandem, por exemplo, um PoE. Ele já tem até capacidade de 802.3 BT, ou seja, alimentar um AP com suporte a Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7. Tivemos aí mais voltada para redes enterprise, o modelo FS110G. Esse é um switch mais voltado à enterprise para um posicionamento ali de redes menores, mas que tem exigência de alta capacidade.
Então, é alguém que precise conectar interfaces MGig, então ele já tem suporte, inclusive, a interface MGig para conectar access points Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. Estamos lançando também o modelo 124G, Full PoE. Esse é um modelo já de redes de médio a grande porte, ou seja, a gente consegue alimentar ali até 24 interfaces com padrão BT, e aí pode ser utilizado tanto para conectar laptops, desktops, mas também dispositivos que demandem PoE, seja o AF, AT ou até o BT. E aí depois a gente parte para as linhas de switch, que pode ser utilizado tanto para core, de rede campus e data center, que é a linha 1048G. Esse switch tem 48 interfaces de 10 gigabits, ou seja, 1/10 SFP, SFP+, e também possui 6 uplinks de 40/100. Então, ele tem um posicionamento ali tanto para topo de rack, que demanda várias interfaces ali de 10 gigabits, mas pode ser utilizado como um core de rede campus. Lançamos recentemente também o modelo 2048F, o que a gente chama de B2F, ou Back to Front, que são mais voltados para aqueles data centers onde o corredor quente fica atrás do rack, ou seja, eu na verdade, na frente, ou seja, eu puxo o ar frio atrás e solto o ar quente na frente do corredor. Então, tem alguns data centers que tem essa questão de corredor quente, corredor frio, então a gente passa a ter uma flexibilidade maior ali de produto. E por último, a gente tem o modelo 3032G, que é um modelo para ser utilizado como core de grandes data centers. Então ele tem 32 interfaces, 40/100. Ainda tem mais? Tem mais, eu lembrei de mais um detalhe. Muito bom. Um grande lançamento que a gente teve agora foi o stacking físico. Algo que os clientes e os parceiros demandam há algum tempo. Eu mesmo, quando entrei aqui na Fortinet, a primeira pergunta que eu fiz quando eu vi um FortiSwitch era como que era feito o stacking, né? E a resposta foi, Diego, a Fortinet não tem esse conceito de stack físico. Ela sempre teve o conceito de stack virtual, que é justamente você ter o controle de todos os seus switches, independente do modelo, seja um switch de entrada até um switch de data center, sendo controlado através do FortiGate. Mas ainda assim eu sentia falta do stack físico, que em algumas demandas você precisa ter num determinado andar 4, 5 switches, ou às vezes ali 2, 3 switches e você não consegue passar 2, 3, 4 fibras. E aí o cliente tem aquela necessidade de ter um gerenciamento centralizado, unificado, e às vezes fazer o link aggregation ali entre 2 switches, né? As interfaces entre 2 switches. Então a gente trouxe esse conceito do stack físico para a linha do FortiSwitch 600. O único requisito técnico é que você tenha uma pilha, um empilhamento de 4 switches do mesmo modelo e a mesma release de software. Legal, legal. Assim como você, eu já tenho muito tempo de casa e eu me recordo muito bem dessas... A gente sempre recebia essa pergunta, poxa, mas e o stacking? Como que funciona, né? Então é sempre algo que mexeu com a cabeça dos clientes, que a Fortinet sempre foi muito disruptiva, mas em alguns projetos talvez faltava uma abordagem um pouco mais tradicional, né? Talvez. Bem legal, bem legal. Diego, e vi também algumas novidades, né, sobre o FortiSwitch NMS. O que a Fortinet, primeiro, né, ela sempre teve soluções de gerenciamento, né? A gente tem o gerenciamento via FortiManager, né, que integrado ao Firewall gerencia os switches, tem o FortiEdge Cloud, que foi falado agora há pouco. E qual que é essa aí do FortiSwitch NMS? E eu acrescento mais um produto. Nós temos, na verdade, o FortiSwitch Manager, que é uma solução de Fabric. Ele estabelece ali um FortiLink com os FortiSwitches e você passa a ter um gerenciamento com uma funcionalidade muito próxima do FortiGate. O intuito do FortiSwitch NMS é você ter o gerenciamento de forma unificada, centralizada dos FortiSwitches no modo standalone. Então, a ideia é trazer esse conceito de gerenciamento unificado para uma plataforma que era descentralizada, né? Os FortiSwitches no modo standalone. E o que ele traz de funcionalidade? Desde o provisionamento, então você consegue fazer o provisionamento de diversos modelos, na verdade todas as linhas de FortiSwitch, inclusive essa linha nova, que é a X9000G, você consegue fazer toda a parte de automação dele utilizando, por exemplo, o Ansible.
você consegue trabalhar com topologias lógicas, ele consegue fazer todo o desenho da sua topologia lógica, e ele consegue automatizar aquelas tarefas mais repetitivas, né? Então você fazer um backup de configuração, às vezes precisa aplicar algum script para diversos switches ali de forma centralizada. Então é uma plataforma que vai trazer bastante simplificação para aqueles clientes onde não utiliza hoje o FortiGate como controle da sua rede de acesso. Muito legal, me parece bem promissor. Bacana. E o que a gente teve de novidade na parte de Wi-Fi? A gente vive hoje num mundo que demanda muita mobilidade, baias móveis. Então, um bom Wi-Fi ele sempre faz diferença no ambiente corporativo. Quais modelos você destacaria aí como novidade? A título de curiosidade, Bruno, a Fortinet foi pioneira no lançamento do primeiro produto que tinha suporte ao Wi-Fi 7. Então, no final do ano passado, né, no final ali de 2024, a Fortinet lançou 2 modelos, que era o FortiAP 441K e o 443K. A diferença de um para o outro é que um tem as antenas Omni internas e o outro tem antenas externas, mas para uso indoor, né? Depois a gente teve o lançamento da linha 241K, que é uma linha MIMO 2x2, então a diferença principal ali da linha 4 para a linha 2 é que a gente tem o MIMO 2x2, e aí na linha da série 400 a gente tem o MIMO 4x4. Mas em linhas gerais, são APs que a gente tem até 4 rádios. Então a gente tem o rádio 2.4, o rádio de 5, o rádio de 6 e um quarto rádio que pode ser utilizado para fazer scan, seja de interferências externas ou até mesmo de rogue APs, né? Na sequência a gente teve o lançamento do AP 231K, que era muito esperado no mercado. Seria o AP de entrada que a gente tem para a série K, com baixo custo, mas com bastante desempenho. E recentemente a gente teve também a adição do AP 244K, que é um AP outdoor, com antenas externas, para ser utilizado ali também, já com suporte Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. E até trazendo um pouquinho desse tema, Bruno, acho que confunde muito o mercado. Quando a gente fala de Wi-Fi 7, o pessoal acha que não vai ter retrocompatibilidade com as tecnologias mais legadas, né? Eu gosto de comentar sempre para os clientes, trabalhem sempre com as últimas tecnologias, porque elas são retrocompatíveis com as tecnologias anteriores. Então, o Wi-Fi 7, um AP que tem suporte Wi-Fi 7, ele também tem suporte Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 e também as outras tecnologias mais legadas. E o legal da tecnologia Wi-Fi 7 é que ela embarca algumas características que a gente não via nos outros padrões, né? Então, uma das coisas que eu gosto de destacar bastante hoje ela suporta uma modulação de 4096 QAM. O que isso significa na prática? A gente consegue empacotar muito mais dados que o padrão antigo, que tinha uma modulação ali de 1024 QAM. Além disso, a gente tem também a parte de MLO, que é Multi-Link Operation. Isso daí é muito promissor. E o que é a principal vantagem em relação a essa funcionalidade? Hoje, até o padrão Wi-Fi 6E, um dispositivo final ele só consegue se conectar em um dos rádios. Por mais que o dispositivo tenha compatibilidade em 2.4, 5 e 6 GHz, ele consegue se conectar em apenas um desses rádios. Com essa funcionalidade nova, a gente passa a se conectar em até 2 rádios simultâneos. Então eu consigo fazer um balanceamento de carga, consigo trabalhar tanto downlink quanto uplink de forma simultânea. Essas são algumas das principais diferenças em relação aos outros protocolos. E por último, que eu gosto de destacar é a questão de canalização. Então com o Wi-Fi 7 a gente consegue trabalhar com canais de até 320 MHz. Na prática, a gente está fazendo um bonde, a somatória ali de 16 canais de 20 MHz. É claro que não tem uma aplicabilidade para redes enterprise, onde a gente tem uma alta densidade de APs, mas para redes menores, com baixa densidade, ou até mesmo para uso residencial, ele permite a gente alcançar velocidades superiores ali de até 10 gigabits. Né? Muito bom, e é bom saber que a Fortinet está na vanguarda de tecnologias de acesso, mas também sem perder essa pegada, né, de segurança.
É bem interessante isso. Mas, Diego, outro ponto que eu vi também que eu achei bem interessante comentar é o lançamento do FortiAP 222KL. Eu vi que ele tem suporte ao LoRaWAN, né? Eu sou um entusiasta de chão de fábrica, eu acho muito legal trabalhar esse chão de fábrica, entender como que as indústrias funcionam, as tecnologias envolvidas, e eu sempre ouvi muito falar sobre LoRaWAN, só que a Fortinet nunca teve algo especificamente nessa área para ofertar, e agora nós temos. O que você poderia dizer a respeito? Apesar dessa linha suportar o Wi-Fi 7, o propósito dela é um pouco diferente, né, para atender redes enterprise. Então, como você comentou, o principal caso de uso dele é para uso de IoT, uso de IIoT. Então, quando a gente fala de um protocolo LoRa, o principal propósito é você conectar dispositivos num alcance de até 15 km. Na prática, a gente vê uma aplicabilidade ali em torno de 3 a 5 km de distância, com dispositivos com baixo consumo de energia. Então, normalmente são sensores, atenuadores que consomem baixa bateria, muitas vezes fica lá no campo por anos, né? Sem você precisar dar uma recarga. E então ele possui, esse AP tem 2 módulos LoRa, como backhaul que a gente chama, na verdade, para ter uma comunicação ali com esses sensores, dispositivos, e ele também tem um módulo de LTE, então ele trabalha com 2G, 3G, 4G, para fazer o backhaul. Então, normalmente esses sensores, eles se comunicam com esse access point via protocolo LoRa, mas ele precisa se comunicar com o servidor normalmente que está na internet. Por isso que a gente inseriu um módulo de LTE dentro dele, justamente para que esse dispositivo consiga se comunicar com um servidor LoRa lá na internet. Muito legal. E então agora a gente tem um access point para ofertar em demandas que envolvam rede corporativa e chão de fábrica ao mesmo tempo. Exatamente. Muito, muito interessante isso. Ok, então aqui a gente já falou de switch, de extender, de firewalls, mas quando a gente evolui um pouquinho aí para a camada de gerenciamento, a gente vê uma demanda crescente em relação à inteligência artificial. Como que esse recurso tão valioso pode ser utilizado de maneira preditiva para uma remediação de rede, não é? A Fortinet tem algo nesse sentido para embarcar junto com as suas soluções de conectividade e segurança integradas? Sim, temos o Forte AIOps. E quando eu vou explicar do AIOps, eu gosto sempre de fazer uma analogia de produto. Hoje, dificilmente um cliente que tenha FortiGate, ele sobreviva sem um FortiAnalyzer. Então, qual que é a ideia do FortiAnalyzer? Não ser somente uma base de logs, mas ser toda a parte de inteligência contra ameaças. Então, ele recebe o log, ele faz a correlação de eventos de segurança e ele permite você criar um incidente, fazer toda a tratativa. O FortiAIOps tem esse mesmo intuito, mas voltado à parte de conectividade. Então, ele vai receber os logs, vai se integrar via API com FortiAP, com FortiSwitch, com FortiGate, e ele vai trazer toda visibilidade de rede. Então, quando o cliente tiver qualquer tipo de problema técnico, seja de alta utilização, de baixa performance, a primeira coisa que ele vai fazer é acessar o FortiAIOps. Então, ele vai saber onde aquele dispositivo está conectado, se ele está conectado no AP, se ele está conectado no switch, qual que é o nível de conexão daquele dispositivo. Então, se ele estiver conectado no Wi-Fi, será que aquele access point está saturado? O canal que ele está trabalhando está saturado? Será que ele está com muitas retransmissões? Enfim, ele te traz isso de forma muito mais simplificada, muito mais intuitiva, e ele te dá também insights do que você pode fazer com determinado caso. Então, se ele notar que aquele dispositivo está com muito ruído, ou seja, ele tá sofrendo alguma interferência externa, ele pode recomendar para o cliente final trocar o canal daquele access point. Então ele trabalha de forma intuitiva, e o mais legal é que na versão 3.2 que a gente lançou recentemente, para quem não testou, ele já está numa versão beta, então pode ser testado. Então nessa versão 3.2, junto com a introdução do FortiOS 8.0, a gente passa a trazer também uma carga de inteligência artificial e machine learning na escolha do melhor canal para aquele dispositivo, para aquele access point.
Então, só para relembrar, o que a gente faz hoje quando a gente tem uma interferência? A gente tem o algoritmo DARP que roda dentro do FortiGate. Qual o problema do DARP hoje? Ele roda em determinados horários, então você configura ali para ele trabalhar 1 da manhã, ao meio-dia, 2, 3 vezes ao dia. E muitas vezes o que acontece? A interferência não está ocorrendo naquele determinado momento. A interferência já ocorreu ou ainda vai ocorrer. Então, muitas vezes o algoritmo do DARP, ele não identifica naquele momento que está acontecendo uma interferência. Então, ele não consegue fazer a troca, a substituição de canal, justamente porque ele não tem esse histórico. Com a introdução do AIR DARP, ali no FortiAIOps 3.2, a gente passa a ter essa inteligência e todo o histórico de uso de saturação daquele canal. Então, o FortiAP ele vai utilizar tanto o DARP quanto essa inteligência do FortiAIOps para identificar qual o melhor canal para ele trabalhar. Então, se tiver ocorrido uma interferência há 2, 3, 4 horas atrás, o FortiAIOps vai ter logado isso daí e na tomada de decisão ele vai sinalizar, olha, em determinado horário, todos os dias acontece uma interferência. Então, ele sinaliza isso para o FortiGate, que então pode tomar uma ação ali para troca de canal. Bom, Diego, legal. Gostei bastante desse bate-papo, né? A gente comentou aí de Firewalls, novos modelos de Firewalls, Switch, AP, Extenders. Passamos rapidamente pela parte de inteligência artificial com AIOps, né? Que bem evidente, né? Seus benefícios para gestão de infraestrutura. E lembrando também que AI também é utilizada em outras soluções, né? Como o Analyzer, que você também comentou. E, enfim, acredito que esse bate-papo está sendo bem interessante, né? Para que todo o mercado conheça um pouco mais, né, da Fortinet, da sua evolução, e que a gente continua, mesmo com esse viés cada vez mais em cyber, continuamos ali sem negar as nossas origens, né? Que é a parte de Secure Networking. Você gostaria de complementar com algo mais? Bruno, acho que o bate-papo foi muito produtivo. A gente conseguiu explanar ali as principais soluções no que tange Secure Network, os principais lançamentos. Então, queria agradecer a parceria. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Legal, Diego. Muito obrigado. E obrigado, pessoal. Até o próximo Tech Talks.